Pronto. Bom, boa noite a Pronto. todas e todos. Eu sou Yara Santos. Eu trabalho, né, tô junto com a Márcia Castro, da Escola de Fé e Política Valdemar Rossi. Então, estou aqui como uma das representantes da escola, uma vez que a escola atua principalmente nas segundas-feiras. Então, por isso que a Márcia não pôde estar presente, ela me pediu para estar junto, para estar acompanhando também, porque existe todo o interesse da escola também no assunto e talvez se tornar um comitê. Então, estamos juntos aqui para somar. Obrigada. É o caso do cliente se apresentar rapidamente? Sim, Sim. claro. Boa noite a todos os companheiros. Me chamo Cleanto Beltrão, moro aqui no semiárido da Paraíba, no Alto Sertão, do estado da Paraíba. Sou ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e participo atualmente do Diretório Municipal. Me envolvo com movimentos sociais, sou professor aposentado, professor universitário da Universidade Federal de Campina Grande, já aposentado. E estamos na luta. Um prazer estar com vocês. Ótimo. Muito obrigado, cliente. Está ótimo. Os dois únicas pessoas que estavam inscritas e que vieram a essa reunião, a Yara, que veio já representando a Escola de Fé e Política, e o cliente. Os outros que você, cliente e Yara, estão vendo, é o nosso bando aqui digamos, Articulador. que tentam fazer esse campanha andar para frente, né? Você tem lá em cima a Miriam, que é a nossa, que está pondo esse troço a funcionar aqui, essa tela, isso tudo. Eu aqui do lado dela, não sei se para vocês estou aparecendo ao lado dela, e escondidinha ali está minha mulher Estela, né? Mas ela não está aparecendo. Depois tem a Zélia aqui, que é a nossa, que se encarrega de todas as comunicações através da internet, Gmail, etc., e outras cositas mais. Tem o Celso, que é o nosso capitão Todos pelo Bem Comum, que é o núcleo que começou toda essa aventura. Passamos por muitas outras, e inclusive a última nossa, a Universidade Mútua, e depois dentro o grupo o grupo que cria rodas de conversa. Uma das rodas de conversa sobre o poder do legislativo resultou nessa campanha que está agora tocando, né? O Fred é um dos nossos parceiros aí firmes do movimento 64, sempre na luta, né? Meia 60 e- oito. O Meia Guilherme, oito. também velho parceiro aí, de tempos muito idos, inclusive, nós somos velhinhos, mas não tanto, né, Guilherme? Dos tempos muito idos, e que está agora nos ajudando a fazer a Intercarta, que é o nosso instrumento de comunicação, intercomunicação entre nós. Por enquanto está muito comunicação, mas nós esperamos que com o tempo, especialmente com este grupo novo, nós até vamos inventar uma intercarta de segunda série para vocês usarem bastante, que é um instrumento para todos falarmos com todos. Eu até inventei uma linha que diz o seguinte: para perguntar, responder, o que mais que eu pus lá? Perguntar, responder, informar, comentar e propor para ação. Então, é um instrumento para todo mundo falar e que a gente está aprendendo a usar, porque para criar uma horizontalidade nas nossas relações e não termos ninguém de cima dizendo o que tem que fazer ou deixar de fazer. Depois temos aqui o Zelito aqui embaixo, que é um também velho companheiro de muitas batalhas e que agora está juntando o nosso grupo. É um homem ele que inventa mil coisas aí também na internet e é um educador, como se diz. Depois nós temos o Armelindo lá, velho combatente, que já foi vereador como eu, de tempos idos, e que está aqui firmíssimo.
Depois o Celso, eu já falei, está aparecendo de novo, mas o Celso é o criador do Todos pelo Bem Comum, de onde nasceu tudo isso. Já há quantos anos, Celso? 3 anos, 4 anos? Foi no início da pandemia. No início do quê? Da pandemia, vocês imaginaram? E nós inventamos já naqueles tempos uma porção de coisas que nós tentamos fazer. Depois nós temos aqui o Antônio Funari, que é presidente da Comissão Justiça e Paz, que está nessa desde quando nós fizemos um manifesto, foi um dos primeiros a dizer: assino esse negócio aí. Aliás, o outro que falou também foi o Fred, né? E acabamos, o Funari, o Fred, eu e o Luciano, acabamos assumindo a responsabilidade pelo manifesto que fizemos. E você falou o quê, Estela? Zélia? Eu já apresentei a Zélia, não? Já? É aquela, Já. é aquela Tem mais, mudou de posição na minha É. coisa. Quem Tem mais o está faltando? Estorel. tem mais. Federico Fellini. Esse Federico Fellini não é um autor italiano de filmes, mas uma nossa companheira aí que é extremamente ativa e vibrante, que está em mil coisas. E o Estorel, que alguns de vocês conhecem também, velho combatente, que é de Campinas, de Piracicaba, e que já foi vereador mais de um mandato lá em Piracicaba e agora está nessa atividade que nós todos estamos. Então, digamos que eu acho que eu apresentei mais ou menos todo mundo, e a nosso trabalho agora, por que nós convocamos essa reunião? Quem esteve na reunião do dia 4, que todos aqui estiveram, que nós fizemos, nessa reunião, a principal fecho dessa reunião foi propor essa ideia de criar um colegiado de facilitadores, ou seja, pessoas que topariam ajudar na criação dos comitês populares de fiscalização eleitoral. Esses comitês querem, no fundo, retomar a experiência dos comitês que fizeram a coleta de assinaturas para a campanha para a Lei 9840 e que, em seguida, a aprovação da Lei 99, tomaram a cargo de fazer a fiscalização das eleições no que toca à compra de votos. E nós estamos retomando um pouco essa perspectiva, e a ideia nossa é cobrir o país, todos, se pudesse dizer, todos os municípios do país, ou quase todos, ou pelo menos chegar até lá, ter comitês de fiscalização. Porque, objetivamente, a nossa proposta de compra de votos, que nós situamos como um problema de evitar que maus elementos entrem no legislativo nosso, oportunistas, aproveitadores, e também agora o risco que nos foi alertado pelo próprio ministro do TSE, do sucesso da entrada do crime organizado que está de olho no nosso legislativo, porque, evidentemente, se eles entram e põem bastante gente, eles constituem maiorias. E essas maiorias acabam fazendo o que nós estamos vendo acontecer no nosso Congresso atualmente. Então, essas pessoas, esses, digamos, maus elementos, que prejudicam a qualidade ética do nosso parlamento e também a sua própria qualidade política, porque distorce completamente a função do legislativo na maneira como eles trabalham, esse pessoal consegue entrar pela maneira mais fácil que existe, que não é ter um programa, ter uma proposta, ter uma perspectiva de trabalho, mas comprar votos. Então, o nosso problema, que é um problema meio crucial, porque ele está na base de muitas coisas que acontecem, e seria a nossa perspectiva é de eliminar isso da política brasileira, que, aliás, está vinculada também à venda de votos. Porque esses caras que entram comprando votos, eles dizem, bem, se o eleitor vende, eu também posso vender. Então, vendo para quem? Fazendo chantagem.
e, evidentemente, chantagem com todos, principalmente o governo, o executivo, que precisam de leis para poder trabalhar. A lei, o Estado Democrático de Direito está por cima de tudo, e a pessoa pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, o executivo só pode fazer aquilo que a lei autoriza, e quem faz a lei é o legislativo. Então, aí é um nó que complica toda a nossa vida política, e nós estamos insistindo nesse ponto preciso, que é a compra de votos. Então, nós propusemos na reunião do dia 4 que, sendo assim, eu vou ser mais rápido para terminar, podemos começar a conversa, só relembrando um pouco, digamos, a estrutura do nosso pensamento, digamos, disso. Nós dizíamos lá no dia 4 que todo o nosso trabalho termina em nada se a gente não conseguir que se faça denúncia dos compradores de voto. Então, é preciso ter um exército de pessoas pelo Brasil inteiro conseguindo identificar denunciados e fazendo a denúncia. E essa denúncia, se ela não for feita, nada acontece, porque a Justiça Eleitoral só pode punir os compradores de voto a partir de denúncias. Então, essa é a nossa ideia, que nós discutimos no dia 4 e propusemos que aqueles que quisessem já embarcar nessa aventura se candidatassem a facilitadores, que seriam o quê? As pessoas que vão se empolgar criando comitês de fiscalização contra a compra de votos no Brasil inteiro. Nessa reunião, resultou a autoindicação de 11 pessoas, o que é realmente o começo de conversa, que a conversa tem que ir muito mais longe, mas os facilitadores também teriam a função de ver se tem outros facilitadores que eles conheçam, que estão pelo Brasil afora. Eu pego, por exemplo, dizendo para a Yara, que a Yara, a pessoa que ela faz parte da Escola de Fé e Política Valdemar Rossi, e a Márcia, que é uma das animadoras dessa escola, já nos escreveu dizendo que a escola já se constitui em Comitê Popular de Fiscalização. Então, como tem muitas escolas de fé e política no Brasil, um dos trabalhos dos nossos facilitadores é alcançar essas escolas todas e dizer: "Oh, vocês também não entram", e tal, etc. Ou seja, é um processo, nós temos bastante tempo para isso, porque realmente os comitês vão começar a fiscalizar concretamente só em março do ano que vem, quando começar, mais adiante, agosto do ano que vem, quando começar de fato a campanha eleitoral, mas até lá nós vamos nos preparar, nos instrumentalizando, sabendo o que é isso, como é que a gente ganha mais gente para essa briga, como é que a gente espalha mais o nosso manifesto para mais gente assinar. Então, essa é a nossa reunião aqui, um pouco para entender esse processo, nós mesmos nos entendermos a respeito. O que é o facilitador, o que ele vai fazer, e nós pretendemos, aliás, era uma mensagem que eu estava preparando para ser mandada nos outros, dos 11 facilitadores, os outros 9 e mais gente, é uma proposta de que faremos outras reuniões como esta, com mais gente, para ir aprofundando, para nós realmente nos entendermos a respeito disso. Quer dizer, a nossa etapa da campanha é entrar nessa fase crucial de começar a criar e multiplicar comitês pelo Brasil afora e saber que instrumentos esses comitês vão ter, como é que eles vão trabalhar na denúncia, como fazer denúncia, para quem encaminhar, tudo isso a gente vai discutir durante esses meses e ter clareza para ganhar mais gente e assim por diante. Bem, eu paro por aqui, e tem o pessoal que já deu para ter uma ideia. Qual é o objetivo do nosso reunião? É levantar nossas dúvidas, todas as dúvidas que temos a respeito desse processo. Nós estamos preparando uma nova intercarta. A intercarta, não sei se já algum de vocês já viu, a palavra fala intercarta, não é carta para alguém, é carta entre nós, para facilitar a comunicação, exatamente. Estamos preparando uma intercarta especial para essa campanha.
Ela terá um papel especial nessa campanha, que é mandar para todo mundo que esteja engajado na campanha para começar a trocar ideias e a base da nossa universidade mútua, que começou tudo isso, é a troca de saberes, é o máximo possível de troca de saberes para nós encontrando todos juntos, progressivamente, o caminho para caminhar. Essa intercarta, então, nós estamos já preparando um número para mandar para todos, e aí vem uma ideia que está sendo gestada devagarinho, vamos discutir isso. Nós temos no nosso manifesto, atualmente, juntando os que assinaram depois do lançamento dele e os que já tinham assinado antes do lançamento, nós temos nada mais, nada menos do que 638 pessoas que estão pelo Brasil afora. Agora, essas pessoas correm o risco de assinarem e acharem que, ponto, já fiz o que eu tinha que fazer. Mas o que ele tem que fazer, ele, enquanto assinante, é perceber que ele tem a tarefa de participar do processo de denúncia, de descoberta de coisas e, portanto, de criar comitês eleitorais, criar, etc, etc, etc. Então, essa é o ponto que nós estamos. Então, eu já paro de falar, os outros companheiros aí, eu esqueci de falar que entre os que assinaram o manifesto, o quarto que assinou foi o Luciano Santos, que não pôde estar presente nessa reunião, que participa de quase todas, e que é um dos diretores do MCCE, que eu acho que todos vocês conhecem, é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que foi criado a partir da primeira lei de iniciativa popular criada, abortada. Depois dessa lei, o nosso entusiasmo de termos conseguido 1 milhão de assinaturas e termos conseguido aprovar no Congresso em 7 semanas a lei, que para muitos, como eles falaram depois da lei da ficha limpa, falaram que era como uma vaca voando. É mais fácil uma vaca voar do que essa lei ser aprovada no Congresso. Eles falaram da lei da ficha limpa e falavam também dessa. Essa lei nunca será aprovada no Congresso. E ela foi, em 7 semanas, porque naquele momento, conjunturalmente, era o momento que o Congresso tinha que superar certas dificuldades, como as está tendo agora. O tipo de dificuldade de descrédito que ele vivia naquele momento. Paro por aqui, a palavra com vocês e comecemos a conversar sobre esse assunto, que essa reunião é para isso. Faremos outras com o mesmo objetivo, mas é para isso, para aprofundar se nós estamos de acordo com essa metodologia, que estamos de acordo com esse processo e o que nós entendemos desse processo. Senhores e senhoras, apago o meu som aqui. Seria legal saber dos que escreveram, né? A Yara e como é que ele chama? Armino? Clean. Cleanto. O que eles acham dessa reunião e como que, não sei se entenderam, se... Yara, cadê você? Eu Ok. acho que. Ah, sim. Pode falar, Pode... Cleanto, pode falar. Ok, gente. Então, veja, eh, eu percebo que esse movimento ele é de alta importância, ele está centrado mais em São Paulo, não é verdade? Quer dizer, aliás, eu tive contato com ele através da missa do padre Lancelotti. Então, eu me decidi a ingressar nesse movimento, mas, assim, me fica uma dúvida. Como é que a gente vai, convocar esse restante do Brasil para essa tão importante causa, que é o combate à corrupção eleitoral? É uma grande indagação que eu tenho. Cleanto, eu diria que é o maior desafio nosso. Só que nós começamos bem já, porque o manifesto foi assinado já por gente do Brasil inteiro, inclusive para a 638 aqui é muita próxima. gente já.
para a próxima Intercarta, porque são 638 pessoas que já Isso. assinaram, num espaço curto de tempo, entende? Que já leram, e quem assinou, nós não pusemos um botão na internet para apertar o botão e assinar, não. Nós pusemos um formulário que implica que a pessoa tem que ler o formulário, ver ponto por ponto, entre os pontos que estão lá, então participar da luta em geral, participar de todo esse processo, e essas pessoas, 638, leram o manifesto, inclusive a fundamentação dele toda, a fundamentação toda da nossa campanha, e decidiram assinar. Eu acho impressionante, de qualquer maneira, porque isso foi feito em 2 meses, 3 meses, essa grande quantidade de assinaturas. E ela continua, porque uma das coisas que nós, facilitadores de todos os tipos, temos que fazer é sempre divulgar cada vez mais o manifesto. E dentro dele tem uma explicação. Ele é uma explicação do problema. E dentro dele tem sempre o assine se quiser. Ou seja, essa é uma bola que vai crescer cada vez mais. Então, nós estamos preparando para o próximo Intercarta, dirigido a esse 638, a próxima Intercarta, um mapa de onde já estamos. Eu te digo que estamos de norte a sul. Tem gente de todos os lugares, grande parte dos estados do Brasil. Agora é como mobilizar essas pessoas. Esse é o nosso desafio. Yara, você tem alguma ideia? Você que já tem um contato por aí afora? Na verdade, eu estou aqui representando a Escola de Fé e Política Valdemar Rossi, que faz parte, né, da pastoral também, e também faz parte da Federação das Escolas, eu acho, e a Márcia, apenas o que ela tinha também colocado para mim, para estar aqui presente com vocês, é de manifestar efetivamente o interesse da escola em poder participar, em ser um comitê fiscalizador, e que pudesse compreender melhor também o papel desse comitê para que possa ter uma ação efetiva. A escola está em São Paulo, mas também tem interlocução com outras regiões e com outras escolas também de fé e política. E acho que isso é algo importante para que a gente possa também compreender melhor o papel desses comitês e também poder levar essa mensagem, essa importante campanha que para o momento que o Brasil enfrenta, é crucial. Então, eu acho que assim o que nós pudermos somar enquanto escola, né, pelo interesse que a própria Márcia Castro tem também, então acho que vale a pena estarmos juntos e poder, na medida das possibilidades, de estar colaborando, com certeza. Agora, uma pergunta, Yara, aproveitando: quantas escolas existem no Brasil desse tipo de fé e política? Olha, eu não teria essa resposta assim agora, mas eu posso verificar. Mas nós fazemos parte de uma federação também. Então, existem várias escolas e em vários locais. Eu posso ver isso com a Márcia e posso depois passar para todos vocês aqui. Mas existe sim, existem escolas de cidadania, existem escolas de fé e política, então tem algumas denominações um pouco diferentes, mas existe uma presença também em outras localidades fora de São Paulo. E eu acho que isso que é importante também. Então, faz parte de uma rede de escolas de fé e política, aí a gente pode também levantar esse número, verificar a possibilidade dessa disseminação. Então, acho que existe aí também um caminho para que maior desafio, né, de como chegar em outros municípios, de como mobilizar pessoas, eu acho que esse é um trabalho assim meio devagarzinho, mas a gente chega, né, na medida em que você vai trabalhando com esses pequenos movimentos, com outros, que é um conhecendo um também, né, que você consegue fazer um maior movimento. Mas eu posso levantar essas informações, Chico, e posso passar para o grupo depois, com certeza. E como você acha Seguramente, que a gente. seguramente esse conto é em dezenas, centenas, talvez, não. Olha, não sei te precisar, mas eu posso, posso levantar sim.
Eu Nós sei que temos, é um bom número, porque nós já tivemos possibilidade de estar em contato com outras escolas também, mas eu não sei precisar essa quantidade. Celso, quantos CEBIs, que é Centro de Estudos Bíblicos, existem no Brasil? Também, eu atualmente não estou participando do CEBI, então posso levantar isso junto com o Rafael, que ele é um dos diretores do CEBI, posso levantar, e acho que é um movimento que pode agregar essa pauta. Quer dizer, eu acho, falta conversar com o lado de lá, mas é algo possível, sim. Aqui, de acordo com o site do Centro Nacional de Fé e Política, do Helder Câmara, diz que são mais de 90 escolas, grupos e movimentos ligados ao Cefep, nacionalmente. Ai, obrigada, Célia. Você imagina de que forma que a gente pode contribuir para essa divulgação dentro do Fé e Política? Como que a gente pode ajudar para divulgar? Que tipo de coisa? Como é que poderia ser? O que você acha? O nosso principal instrumento é o nosso manifesto, que se explica por si mesmo. O texto do manifesto é uma explicação da estratégia e do objetivo. Agora, como é que a gente faz para que seja lido pelas diferentes escolas? Esse que é o desafio. Mandar só pelas redes, muito bem, mas a pessoa, são tantas as mensagens, tantos os pedidos, que muitas vezes a pessoa não consegue tirar a cabeça para fora para ver outras. Então é um desafio, mas como fazer isso? Eu tenho uma ideia. Como eu dou aula na Escola Fé e Política, não, é a sua, não é a sua, é. Uma vez por ano eu dou uma aula lá. É isso mesmo. Como que a gente. Eu estou dando uma ideia aí. Será que dá para a gente montar uma aula online para espalhar, para a gente poder explicar melhor ou jogar isso vamos dizer, no papo, na conversa, aprofundar isso de alguma forma? Você acha uma coisa viável para propor para o pessoal? Estamos montando alguns instrumentos pouco a pouco, né? Por exemplo, o Celso, numa reunião que nós tivemos há uma semana atrás, fez uma fala lá que explicava muito o objetivo geral desse trabalho. E não é somente fazer compra de voto, nem nada, mas mais uma visão. O Celso talvez pudesse dar uma repetidinha no que ele falou. Isso já foi feito um corte da fala dele que nós começamos a espalhar, mas vamos ver como é que a gente espalha para as escolas todas, por exemplo. Vai por aí afora. Os cortes de vídeos desse tipo são muito importantes, que dão uma fala muito mais quente. Na realidade, é o propósito desse trabalho, né? É o que nos move, mais do que a denúncia pela denúncia, é justamente buscar um Congresso mais decente, não só decente no sentido moralista, e sim um Congresso que assuma as lutas do povo, né? Que represente o povo, que essa é a função própria do Congresso, se não fosse o desvio de interesses. Então, por conta justamente de votos, tanto no varejo quanto no atacado, e também por conta das emendas impositivas e por aí vai, se multiplicam os interesseiros ou os oportunistas no Congresso. E a gente fala de que para tomar cuidado para a bandidagem não ocupar o Congresso, mas já tem vários representantes da bandidagem lá, cristalizados já, e com alto poder de influência, o que então faz, enfim. Então, o que nós buscamos, o propósito disso, através desse processo, é ter um Congresso mais sintonizado com as causas populares. No fundo, é isso. É isso que nos move, é esse o grande objetivo, a mola mestra de
para que as conquistas populares sejam mais facilitadas. Sempre vai precisar de mobilização popular, né? Mas se tem um Congresso mais sintonizado com as propostas populares, com as causas populares, com certeza será mais fácil a vida do que temos hoje, né? É um pouco isso. Por exemplo, essa fala do Celso, que já está sob a forma de um pequeno vídeo de 2 minutos, que foi a fala dele numa reunião. Nós mandamos para o nosso grupo em geral, mas, por exemplo, você poderia mandar para todas as escolas de fé e política, que todos esses 90 que a Zélia já denunciou aí, mais de 90, já começa o pessoal, pelo menos, querer saber o que é isso, para depois perguntar mais e começar a fazer. Eu já Vocês mandei para a Iara esse corte do... Nesse, o quê? Mandei já para a Iara o corte do Celso, Iara, A que eu Yara não já havia recebeu. mandado antes. acho que nesse sentido de Obrigada. preparar essa aula, tem que entrar vários itens, né? Desde o propósito até os mecanismos que a gente tem. Acho que não podemos nunca ignorar toda a caminhada do MCCE, né? Em como fazer as orientações e tudo. Enfim, tem muita coisa para aglutinar numa aula com vários atores nessa aula. Eu acho que seria bastante útil e uma aula que depois possa ser vai sendo aprimorada à medida que vai surgindo as perguntas, os questionamentos do pessoal, a aula pode ir aumentando com essas respostas ou criando subitens, né? Outras aulas como consequência. Acho que é um bom início de, de trabalho para a gente montar isso daí. Cleanto pediu a palavra lá. Sim, eu queria dar uma sugestão. Eu fico preocupado pelo tamanho, pelo gigantismo desse país. E imagino, pelo fato de ser um movimento que sai da Igreja Católica, aqui, por exemplo, nós temos uma diocese muito antiga, acho que a segunda mais antiga da Paraíba, é que é no extremo oeste do estado, já perto de Juazeiro, aqui do Padre Cícero, do Crato. É uma diocese do começo do século passado, 1900 e um pouco. E tem um bispo novo de uma linha progressista. Eu acho que ele toparia entrar nesse movimento. Não só ele, mas aqueles bispos que se identificassem com esse movimento muito importante. Então, é uma sugestão. Eu poderia até fazer esse contato, conversar com ele e, na próxima reunião, trazer alguns elementos aqui para o grupo. Eu sei que ele é dessa linha progressista, o que vai ajudar muito, né, esses contatos. É um bispo, tem o que, 2 meses aqui na Diocese de Cajazeiras. Aliás, o Chico já está nessa interação com a CNBB, né, Chico? Tentando, É, tentando exato. alinhavar É. e ver se coloca A CNBB em está com ação. certa, enquanto o CNBB está com uma certa dificuldade, por uma série de, obviamente, porque está todo mundo muito dividido, né? Mas ela também tem suas dificuldades. Mas ela está com essa nossa campanha já colocada na pauta da próxima grande reunião que eles fazem, que o poder deles maior é a Assembleia Geral. E embaixo dessa Assembleia Geral tem um Conselho de Representantes, que pega gente do Brasil inteiro. E eles já puseram na pauta discutir a nossa campanha. Então, é provável que a CNBB, que foi, no fundo, quem viabilizou a primeira iniciativa popular, porque ela aprovou por quase unanimidade o projeto e ela tocou todas as comunidades. Agora, isso é dentro da igreja.
A igreja aí pode contar muito. Agora, temos que ir mais longe do que a igreja, porque ele não é, essa campanha não é uma campanha de cristãos, é uma campanha de cidadãos. Quer dizer, os cristãos deveriam estar muito engajados, mas é uma campanha de cidadãos. Mas isso que você vai fazer, Cleandro, é exatamente o que eu estou pedindo, estou tentando redigir com o Guilherme a intercarta para todos os 683 que assinaram, 638 que E assinaram, 8. pedir para eles fazerem isso, indicarem quem perto deles pode se interessar pela campanha. E aí as pessoas pegarem os instrumentos que a gente vai pondo à disposição, vídeos, etc., e tentando chegar nas pessoas e trazer para dentro do movimento, de maneira a eles participarem. A nossa reunião do dia 3, 4 de, 4 de que vocês participaram, Outubro. 4 de outubro, tinha 60 pessoas. É impressionante isso, é significativo. A grande parte era, como é que chama? Voluntários, né? Virtual, mas havia 10 ou Pessoas. 12 ali presentes. Então, foi esse conjunto. Então, essa espécie de mobilização de baixo para cima que nós temos que fazer. Então, a sua ajuda, Cleanto, será mais do que oportuna, principalmente pegando pessoas que vão ter, digamos, importância e poder nesse processo, né? Eu penso Então, será- também que só que a gente poderia, né, não só por esse caminho, mas para ampliar também outros fóruns, talvez ligados às organizações da sociedade civil ou outras como a própria OAB, que tem um setor que está voltado para o terceiro setor, que tem interesse e que também tem uma atuação forte. Eu acho que a gente poderia, são outros caminhos também para que a gente possa encontrar mesmo os cidadãos que queiram realmente participar. Então, talvez sejam outras alternativas que a gente tenha por meio das organizações da sociedade civil. E, e aí eu complemento também com tem muitos parlamentares que também podem contribuir também, né? Através de seus gabinetes, tudo mais. Tem gente que pode também. O problema é ir descobrindo esse pessoal. Tem um detalhe, Celso, que nós tá, o nosso grupo articulador disso tudo, que é esse que está aqui com mais gente, esse grupo nós estamos pensando já logo, logo, fazer uma reunião com dirigentes partidários para ver qual é o partido que vai se colocar a favor do fim da compra de votos. Não vão ser todos, obviamente, mas aqueles que vão se colocar, nós vamos ter que chamar. E nós estamos programando uma reunião com eles, assim, cara a cara, com aqueles que a gente possa alcançar, para ir colocando o problema. Agora, o que eu achei interessante do que agora já saiu como ideia, além disso, de falar com aqueles que a gente conheça, a ideia do Celso e do Zelito de fazer uma espécie de aula, mas em vez de ser aula de alguém, como eu, no fundo, dei uma aulinha aqui no começo dessa conversa, falando de um monte de coisas, ser uma aula com gente diferentes falando do assunto, dos diferentes aspectos. A gente vai juntando esses vídeos e fazendo uma espécie de vídeo com 1.000 contribuições, mas que isso seja mais mobilizador do que ouvir um cidadão falar. É. O Fred, Fred. palavra. Oi. O Fred, Então, gente, estou pensando aqui em duas coisas. A primeira é que nós temos, é, além da Iara e do Cleanto, né, nós temos mais 9 pessoas que se candidataram a integrar esse coletivo de, de contatos, né? É, e além desses
11, né? Tem também, eu sei que tem o pessoal lá de Paraupebas, por exemplo, que não conseguiu participar da reunião, e imagino que outros também. Enfim, eu acho que você disse, Chico, que no próximo Intercarta vocês estão fazendo um levantamento aí de como é que está a distribuição dos assinantes lá do manifesto por estado, não é? Para dar um mapinha dessa distribuição, né? Uhum. Não sei, talvez uma pessoa aqui de nós todos pudesse ter essa preocupação mais focada, né, de buscar levantar essas pessoas em diferentes regiões e entrar em contato especificamente com essas pessoas para falar, olha, nós estamos aqui em São Paulo, estamos em Cajazeiras, na Paraíba, estamos né, em tal lugar, e, enfim, e pudesse começar a ampliar esse leque aí, né? Essa amplitude, seja dentro das escolas de fé e político, de cidadania, seja em outras organizações, né, como as centrais sindicais, por exemplo, enfim, fazendo conversas específicas, né? A Rebeca mesmo disse que podia falar com um conhecido dela da CUT para ver, para fazer essa conversa. Então, eu acho que essas anotações, quer dizer, Rebeca com a CUT e tal, a gente devia ter isso, alguém concentrar essas anotações e fazer como um roteirozinho, né, para começar a seguir esse roteiro aí atrás. Ah, a Rebeca se comprometeu com isso, vamos cobrar da Rebeca e Rebeca, quem é? Vamos lá fazer essa conversa, né? Então, eu acho que se alguém de nós pudesse assumir esse papel, isso deixaria a coisa menos dispersiva e menos assim, todo mundo faz, todo mundo deve fazer, todo mundo pode fazer, sem dúvida, né? Mas talvez alguém que receba essas informações e trate elas, né? Quer Para dizer, elas. no fundo, tem um animador dos animadores. Alguém que Uma pessoa que diga, olha, minha tarefa nesse processo, isso do nosso grupo, pois é, né? minha tarefa nesse Não é no processo é sentido tentar. de dirigir, entendeu, Chico? De fechar na mão de alguém, de dar um poder, mas de dinamizar, né? De pessoas que falam, bom, acordo no dia, cada dia tem alguma coisa para fazer em relação a isso, entendeu? Quer dizer, ligado a O, isso. o Fred, eu acho que a Zélia podia coordenar, ver nós aqui, de quem é que faz parte de tudo isso, e dar essa dica e ficar cobrando da gente. De repente, Eu ela acho que podia pode dar, ser, não ela sei. poderia dar um insight, tipo, ó, mandar para cada um de nós quem é que você pode contactar, aí a gente volta isso para ela, e aí ela Uhum. fica cobrando, porque E a vai gente tem fazendo uma pinha, sabe? E isso, aí, porque a quando gente tem tiver num. tanta coisa para fazer que fica difícil, sabe? Não, Por então, por exemplo, isso que eu estou falando um de nós. Por sim, isso que eu sim, por estou isso que eu falando. digo, você diz para a Zélia fazer essa ligação, passar para cada um de nós, a gente vê e cobrar da gente, porque a gente É, tem N coisas para fazer, se não ficar, não é por falta de boa vontade, não, porque a gente esquece mesmo, porque é tanta coisa e é tudo, você sabe, é tudo em cima da hora, sim. né? Essa é uma coisa, né? Então, eu acho que dá para organizar e articular isso para dinamizar, né? A Ô, outra. Fred, eu acho que você tem vocação para sistematizar isso tudo, mas Eu não. Eu não tenho. queria convidar, não queria reduzir esse trabalho a uma pessoa que sistematize, mas o principal é todos procurarem fazer. Aí você pode achar meio dispersivo isso, mas é a força. A força nossa é todo mundo meter a mão na cumbuca. Não, sim. Ora, Sim, é aí que. alguém sistematiza para a gente ver até onde está indo, o que está faltando, Exato. Uhum. entendeu? Isso eu acho que você tem uma vocação organizativa para isso aí, mas não restringamos
a ação dessa pessoa. De repente, posso dividir isso com a Zélia, se ela topar, e a gente faz isso junto, então, e tudo bem, né? Mas a outra coisa que eu queria propor é, dentro da ideia da aula, né? Mas seria muito interessante, não sei, Zelito, se a gente conseguisse montar um vídeo curto também, mas com vários personagens, cada um dando um passo na questão do Comitê Popular de Fiscalização, você entendeu? Porque eu fui falar com um colega nosso lá, um outro ativista, né, lá do Rio Grande do Sul, ele falou: mas Fred, falta alguma coisa mais concreta, mais objetiva para você propor às pessoas, entendeu? Porque você só dizer para ela, bom, assina o manifesto, tá bom, ela vai lá, assina o manifesto, mas tá bom. Como é que monta o comitê, sabe? Olha, e o que faz o comitê? Então, se a gente conseguisse criar um roteirozinho e fazer um vídeo, né? Que como se fosse um passa a bola para o outro, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala outra coisa. Um primeiro instrumento desse. E aí a O gente jogral. não um jogral, porque no jogo tipo um jogral sim, porque o jogral sucede, né? Mas são vários vídeos em que vai se falando um passo a passo, né? Então, esse seria uma peça de difusão, de divulgação para a gente trabalhar pela internet, pelo Zap e tal, manda para aquela pessoa, fala, mas como é que a gente faz? Faz assim, porque, viu, Chico, talvez a gente não deva deixar para março a montagem desses comitês, talvez deva começar a pensar nisso desde já. Por quê? Porque desde já as pessoas estão comprando seus votos e fazendo seus acordos políticos e parará, arará, as coisas já estão acontecendo. A eleição já está, para quem é candidato, já sabe que vai ser candidato, já está montando o seu coletivo lá de campanha, tudo isso já está acontecendo, né? Então, as pessoas precisam ficar atentas e espertas para isso que está acontecendo. E se você pensar, as pessoas por aí sabem de muitas coisas, entendeu? Se a gente começa a difundir isso, as coisas vão começar a aparecer. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente podia já passar para uma coisa assim mais prática, entendeu? Nas Mas duas direções, né? Na Fred, direção de Fred, só crescer. que eu é, acho que Fred, eu acho que está certo. O Cleanto ainda queria falar alguma coisa. Eu vou dar a palavra primeiro para tá ele, bom. e depois eu vou agregar alguma coisa a isso que você falou. Sim, Cleanto, eu acho importante esse pensamento, no sentido de nós mobilizarmos esse movimento. E eu me lembrei do Andes, as universidades. Eu digo Antes, assim porque exatamente. O eu me Sindicato dos aposentei há Professores, isso. 5 anos, conheço bem Uhum. o movimento docente, pessoas, a maior parte se identifica com esse nosso movimento. Então, a gente difundir essa ideia, essa campanha nacional contra a compra e a venda do voto, através das universidades públicas, privadas, as universidades católicas, têm esse papel fundamental, né? Então, eu imagino assim esses comitês. Quantos comitês poderemos criar em todo o país? É uma magnitude, é muito grande, né? O país é gigantesco, o continente. Então, esses comitês, eles teriam uma estrutura de organização, claro, né? Teria coordenadores. É isso que a gente tem que pensar. Esse núcleo pensante, acredito que somos nós aqui, a gente construir essa ideia, amadurecer essa ideia, no sentido de que ela venha a funcionar da melhor forma possível. Quer dizer, de forma efetiva,
que a gente tenha resultados promissores lá na frente. Quer dizer, você não imagina que eu sou da base parlamentar de um deputado, o deputado Luiz Couto. Aliás, ele é padre também, ele é padre. Mas é talvez o único deputado progressista aqui da Paraíba. Então, como é que a gente, quer dizer, eu falo isso para a gente reforçar a importância desse movimento, a gente renovar o legislativo, porque pior do que esse que está aí não pode existir, né? Uma verdadeira quadrilha de colarinhos brancos. Então, é um projeto de mudança do país. É. Quer dizer, é um projeto de magnitude imenso, né? A finalidade dele. Cleanto, já na linha de começar a encontrar pessoas que pensem em mais coisas do que de outras coisas, sua relação com o mundo universitário talvez te propicie começar a chuchar nesse mundo. Quem poderia começar a entrar? Você fazer um levantamento das, das potencialidades, onde existe gente com essa potencialidade, e contactando também, além do que você pensou nos padres aí da Paraíba, mas pegar esse campo especializado, porque aí realmente precisaria ter alguém da universidade que soubesse como ela funciona e começasse a identificar. Um detalhe que eu acho importante considerar: nós temos que ir fazendo essas coisas realmente na prática e fazendo acontecer. Então, por exemplo, esta nossa reunião aqui está ótima com 9 dos 11. O que... o Luciano chegou aí. Ô, Luciano, tudo bem? O Luciano é o homem do MCCE, que nos dá toda a base científica, teórica da legislação eleitoral. Está ótimo. Mas o Luciano, estamos aí na plena discussão imaginativa aqui das coisas. Mas eu estava dizendo da reunião nossa. É, eu tinha cogitado já, isto para já, que essas coisas têm que ser feitas, né? De mandar para eles todos, os 9 outros, uma pergunta: qual é o dia melhor para vocês para se reunir? Qual é a hora melhor de vocês para se reunir? Para a gente já marcar para a reunião deles, num outro horário que seja, porque muitos não puderam vir, seguramente por causa do horário, entende? Ou por causa do dia, ou porque foi muito em cima da hora. Mas vamos ver, tentar. Então, vou mandar pela nossa maquininha um pedido: por favor, resolvam isso. E além de, a gente pode pôr isso também na Intercarta, mas talvez o da Intercarta seria mais para o geral. Mas isso tem que ser feito, senão a gente fica um grupo muito coeso, mas que fica nele mesmo, quando a tarefa é gigantesca. Nós estamos realmente, nós ousamos demais, viu, o Cleanto? Nós estamos ousando demais, mas é o tal negócio: qual é a nossa força? A força vai ser ampliar cada vez mais a quantidade de pessoas que entrem nesse processo. E cada uma usando sua cabeça, sua inteligência para tomar iniciativas, para ir para frente, para jogar bola, ou seja, ir criando casos. Por isso que eu às vezes digo que é bom que nós temos bastante tempo para isso, e objetivamente temos, mas não podemos perder tempo. Então, só chamar a atenção que uma segunda reunião como esta aqui vai ter que ser feita na semana que vem, com eles dizerem. Nós mandaríamos hoje hoje não, amanhã, uma comunicação para eles dizendo: "Olha, qual é o melhor dia para vocês, a gente vê mais ou menos o que é melhor para todos", e faz uma segunda reunião como esta com os outros 9, que são 9 que já estão dispostos. Não adianta buscar mais gente se nem os 9 que estão dispostos entram. Aí
processo. Só queria dar uma outra informação para vocês, que nós estamos criando todos os instrumentos que a gente pode. E um deles é um negócio meio completamente doido, que se chama Dicionário para Agir, né? E esse dicionário tem verbetes, porque a gente tem muita informação que nos chega nas reuniões, e a gente ou lê no coisa, e que ela se perde no tempo e no espaço. As informações, por exemplo, o que é um comitê popular, o que é a compra de votos, que tipo de compra de votos existe, como esses caras fazem isso, fazem aquilo, como a gente fiscaliza, como tem verbetes, coisas curtas, que vai povoando esse dicionário. O dicionário está, por enquanto, com 10 verbetes por aí, não tem mais do que isso. Mas eu já tenho na minha cabeça material para muitos verbetes. Então, vocês também terão, e vai pondo. E eu acho que não podemos esperar que alguém faça isso. Nós temos que, por exemplo, o Luciano deve ter muita informação, eu espero que ele nos dê nessa reunião alguma novidade em relação ao MCCE, pode até falar da ficha limpa para nós também, para nós sabermos em que ponto, porque a ficha limpa está muito vinculada à compra de votos. Muitos dos que foram penalizados pela ficha limpa foi porque eles já tinham sido condenados pela compra de votos. Ou seja, as duas coisas se vinculam muito. Então, eu quero dizer que nós temos que ir juntando pedaços. E essa ideia de juntar os pedaços num só vídeo, tem várias falas. Pode ser, nós fizemos um corte também. Eu pedi autorização para ele para divulgar, porque ele primeiro precisa saber se ele topa que a gente divulgue, com o Florando Azevedo Marques, que fez um alô sobre a entrada do compra de votos, do crime organizado no legislativo. Esse vídeo dele, mais o vídeo do Celso, mais o vídeo, vai juntando. Quem que poderia se encarregar entre nós dessa tarefa? Vamos deixar que o tempo defina. Mas tem que ter alguém com essa tarefa. Ou seja, nós vamos nos distribuindo aí funções aqui dentro. E a gente vai, mas assim na prática do fazendo. Tá certo? Nós pedimos para a Iara já articular todas as escolas de fé e política. Depois, assim vai, o Cleanto articular as universidades. E assim vai, a gente vai montando. Desculpe. Ô, Chico, posso? A Zélia tem o que falar e o Felino também tem o que falar. E eu Zélia, também. Quem mais? Quem mais? Eu, Guilherme. Aonde? Eu não vi. Sério. Celso, ok. Então, começa pelo Federico. Viu? Ficou era o Guilherme. Quem era? Guilherme. O Guilherme queria falar também? Então, rapidamente. Tem 5 inscritos. Não, fica Posso assim, falar? Não, sou eu. É você? Sim, senhor. Então, A ordem diga, Felino, a ordem é Federico, Felino, Zélia, você e Celso. Tá bom. Não, eu queria perguntar, é uma pergunta, são duas coisas, não, uma só, esquece. Uma pergunta ao Cleanto, ele ainda está aí? Sim, Cleanto? pode. Sim. Oi, Tiga. Eu sou conterrânea sua, eu não, meu pai. Você tem algum contato com o pessoal de João Pessoa, o pessoal da articulação Paraíba Eleições 2026? Não, Porque, na realidade, é o Washington Rocha, não sei se você conhece, conheço sim. tá? E o Washington, ele é digital. Digital não, ele é analógico. Ele Gosto do tempo de meu estudo segundo grau. Eu estudava com ele, sim. Sim, ele é meu primo. E ele continua agitando e muito. Você é o que é de Gelsa? Entendendo, não? Prima. Prima, Gelsa foi minha professora. Olha, sou prima. Uma grande professora, por sinal. Ela morreu recentemente. É. E o Washington é um grande agitador e ele não entrou na nossa reunião por conta dele ser totalmente analógico.
Mas ele é um cara que agita muito e ele junto com o Caldas, que não está aqui hoje, não sei por quê, porque eu acho que os dois também têm dificuldade, não só o Washington, são mais para analógico digital. E eles estão fazendo um trabalho muito interessante de voltado para as eleições do ano que vem, que casa muito com o nosso trabalho aqui. E aí seria interessante se você conseguisse entrar em contato com eles, porque o Washington, inclusive, tem. Você é de que campus você é da universidade? Não estou te ouvindo, está fechado. Entendeu, já? De Souza, uma cidade vizinha, é o Campos Conheço, Jurídico. eu conheço bem, eu Eu conheço bem sou a professor de Paraíba. Direito, aposentado. Ah, legal. E eu É, sei que o Washington tem muito contato com a universidade, né? Com o campus de João Pessoa, né? E aí seria interessante que você, se você puder, quiser, sim, entrasse em claro. contato com eles, porque aí que seria, eu acho que seria mais tranquilo fazer essa facilitação, tá? Repita, por Porque favor, a instituição, o movimento que você o falou, que eu... movimento que eles estão fazendo é a Articulação Paraíba, eleição 2026. Tá. Eles estão fazendo basicamente em João Pessoa e são coisas presenciais. Por isso que eu vejo a dificuldade deles com o digital, São tá? 500 quilômetros de distância. Pois é, de Eu Souza é morava em bem João longe. Pessoa e estou aqui há 41 anos. Então seria interessante, meio que por WhatsApp, eu sei que o Washington responde numa boa. Agora, o problema é o digital. Se você conseguir fazer essa articulação, eu acho que a gente, dentro da Paraíba, pode fazer bastante. E aí eu vou ver se eu consigo também com Natal. Eu tenho algum contato na universidade lá. E aí, de qualquer coisa, eu falo com você, que eu acho que você. Eu estou afastada da universidade faz tempo, Tem uma então professora eu não lá tenho. na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é Maria Luísa Alencar. Uma Você tem figura contato? muito... Isso. Hum. Ela, inclusive, Maria é Luísa, Maria hum, Luísa Alencar. É uma você tem pessoa contato com muito, muito ela? competente. Não, não tenho, Hum. mas eu acho que eu consigo o contato dela. Ah, tudo bem. Se você puder passar para É, mim, ou se você mesmo puder, coloca no grupo, ou você mesmo falar com ela e a gente faz essa Ela ligação. era professora UFPB, se aposentou e está como professora visitante lá Lá no na Rio Grande do universidade. Norte. Isso. É uma pessoa muito habilidosa, muito, muito Hum. competente. Ok, era só isso então. Então a gente vai fazendo essa ligação. Obrigada, Cleanto. Opa, Desculpa aí, gente, se eu me distendi. Ótimo. Então, vocês deram uma amarrada aí. Zélia, fala. Eu quero passar, Chico, o recado da Rebeca para o Ah, grupo. Eu passei ah, para você, mas ela diz que gostaria de estar aqui na reunião, mas por conta do fuso, que dá uma diferença de 5 horas, nesse momento é madrugada lá, para ela fica difícil. E aí ela propõe, ela diz o seguinte: vamos encontrar uma solução para que nossa comunicação possa se estabelecer, a fim de que eu possa participar das etapas e repassar para os demais coletivos da Fibra. Essa proposta é para o grupo, né? A pergunta. Achar uma solução para que ela possa. Então, talvez esteja dentro dessa perspectiva aí que o Chico abre, de fazer encontros em dias e horários diferentes, aí a partir da necessidade de outros, né? Além de nós. para quem não está informado, a Rebeca é uma das articuladoras do movimento que tem sede na Europa, em vários países, gente chamado FIBRA, Frente Internacional de Brasileiros, que existe desde a da Dilma, o golpe primeiro contra a Dilma, etc. Foi naquele momento que ele foi criado, mas ele foi evoluindo e ele existe já, ele tem uma rede em vários países. Inclusive, agora, essa mobilização que houve por causa
por causa como é que chama? Da anistia. Vocês devem ter visto na internet ou na televisão, e brasileiros que se mobilizaram em Berlim, em Lisboa, não sei onde, é o resultado do trabalho dessa fibra. E a Rebeca está participando, ela faz parte dos 11 facilitadores. E ela não está podendo participar desta reunião, porque agora lá é 1 da manhã, 2 da manhã. Então, ela pede para ajustarmos os horários para ela poder participar. É essa a informação que eu queria dar. Celso e depois Guilherme. Não, Bom, ao contrário, não? pode ser, Guilherme, pode falar então. Não, eu fico pensando, sabe o que, queridas e queridos? É sobre a cor de nossos cabelos. Porque se a gente der uma olhada aqui, evidentemente pode ter até menos brancos, mas a maioria tem cabelo branco. Então, o que temos que fazer, o que podemos fazer para trazer a juventude para nós? E olha que eu estou com 66, não estou mais tão jovem, né? Mas eu gostaria muito de saber se poderemos ter, ou se já temos algum contato com a Uni e com a UBS, sabe? Que estão, a Uni aí em São Paulo, a UBS também, né? E o que dá para fazer para buscar esse povo para nós? Porque realmente como é que é? Constrangedor, não é constrangedora a palavra, sabe? É a disposição dessa juventude em vir. Qual é o algo mais concreto que nós podemos oferecer? Temos tempo, claro, né? Mas lembrando que o tempo passa depressa, e passa correndo, não é verdade? Então, quer dizer, eu me candidato aqui, se for o caso, a entrar em contato com essas duas entidades, e com a ajuda de vocês, evidentemente, e tentar mostrar para eles a importância disso que nós estamos fazendo. Sabe? Que não é uma brincadeira de criança, que é um negócio muito mais sério, não é? Era isso que eu queria dizer, tá bom? Perfeito, perfeito, maravilha. Vamos ativar, vamos ver se algum de nós tem essa relação maior com a Uni, com a UBS e outras entidades juvenis. Tem muito movimento jovem aí, muito que poderia ser contactado. Mas eu acho que quem tenha, eu acho que tem que identificar isso e começar a buscar os contatos. Essas coisas são muito formais, né? Celso? Bom, a minha ideia ainda é no campo abstrato, mas é para todos nós pensarmos. A hora que o Fred estava falando na urgência de começar a colocar esses comitês em prática, né, na montagem, me veio a ideia de que daqui a pouco chega Natal. Natal é símbolo de esperança e talvez a gente pudesse trabalhar com algum símbolo de uma proposta de transformar o Brasil em uma nação. Um grande passo para isso é diminuir o nível de desigualdade entre os concidadãos, né? E nessa linha, a importância do voto. Como o voto faz a diferença, um voto consciente para votar bem e que não pode ser vendido ou comprado, né? Isso é crime, mas não é só problema de crime, é o que ele causa, as consequências. E um outro gancho, a questão das duas PECs que o Congresso passou de todos os limites, votando a PEC da bandidagem e tentando votar a PEC da anistia, colocou milhares de pessoas na rua. Foi isso que detonou essa mobilização que estava tão difícil, mas que a indignação trouxe às ruas, 40 e tantas mil pessoas na Paulista e tantos milhares de pessoas nas principais capitais e tudo mais. Então, quer dizer, tem um sentimento de patriotismo por trás disso tudo. Se a gente conseguisse fazer algo simbólico, como de esperança, e que
essa luta depende de todos nós e é possível, através desses instrumentos que a gente vai estar mostrando nesses vídeos, é uma possibilidade de congregar nação, um pouco nessa linha, para a gente pensar como fazer isso. Mas eu acho que tem alguns elementos aí que podem estar se unindo em prol dessa causa. Perfeito, Celso. Agora eu vou dizer vocês uma coisa: nós temos mais 15 minutos de reunião só, porque não podemos ir até a noite inteira. 8h30 seria um limite razoável. E eu gostaria de perguntar: vocês estão de acordo de chamar o Luciano para nos contar um pouco o que vai correndo dentro do MCSE, que é um dos movimentos dos quais a gente mais pode se apoiar, porque ele é coautor dessas grandes, e o próprio Marlon. Aliás, eu dei uma entrevista outro dia que eu mandei, acho que eu mandei para vocês. Mandei? É meio longa demais, é meia hora. Mas nessa entrevista eu faço uma chamada para o papel do Marlon, que o Marlon Reis é um juiz lá que era do Maranhão e que, no fundo, liderou um grupo de juízes, de 15 juízes e promotores eleitorais, quando fizemos a primeira campanha da ficha limpa não, da compra de votos. E ele, inclusive, foi quem eles chamaram no Jornal Nacional para falar o que estava acontecendo com a ficha limpa. E eu, no meu videozinho, eu pus. Quem tiver tempo de ler aquele vídeo, vê se serve para alguma coisa e aproveita para, eventualmente, fazer algum cortezinho, transformar aquele vídeo em uma série de cortes que possam ser colocados em geral. Mas eu O, queria pedir, se estiverem de acordo, que o Luciano nos dissesse alguma coisa antes que terminasse a reunião, a gente não ouvisse nada do que ele tem a nos contar, que ele tem sempre muita novidade. Vocês estão de Rapidinho, acordo? Chico, antes dele falar, rapidinho. Essa sua entrevista, eu acho que seria legal a gente botar o link e no Candeeiro, é claro, e divulgar em todas as nossas redes sociais, porque a gente põe um link e aí a pessoa que quiser vai lá e ouve. Eu acho que é importante ter ela inteira, aí depois, e depois fazer cortes, mas é importante ter ela inteira. A gente põe no Instagram, nas coisas da gente, e pede collab. Por falar em collab, Zelito, eu tenho um monte de collab lá para você, tá? Inclusive desse, se o Chico achar legal, eu vou fazer uma e já peço collab, porque aí a gente vai pedindo para Comissão de Justiça e Paz, MCC, para tudo quanto é lugar, e aí ela vai indo embora, antes dos cortes. Eita, Só Eu isso. já tô para copiar, já achei a entrevista direto, tal. Vou copiar e vou fazer uns cortes e mando para a Miriam, que é legal quando você manda para o Candeeiro também, porque daí fica legal. Os outros cortes também podia a Miriam poder colocar lá e a gente põe o link para o Candeeiro, né? No YouTube. Mas antes do corte da entrevista do Chico, acho legal mandar a entrevista É, como um todo. Aí depois a gente manda os cortes para ficar na eu cabeça. vou Vamos lá, copiar agora à Luciano. noite e já mando para a Miriam. Agora estamos ansiosos para ouvir o Luciano. Nossa, É educado, quanta mandando a gente. responsabilidade. Ele foi educado, mandando eu calar a boca. Boa noite, gente. Primeiro eu quero pedir desculpa para vocês que eu estou sem internet o dia inteiro. Minha internet chegou agora há pouco, aí consegui finalmente entrar aqui. Mas eu queria dizer também que na semana passada eu coloquei até lá no grupo. Eu tive uma reunião com o Pacto pela Democracia, que são lá quase 200 organizações, e tem sido muito boa a repercussão quando a gente fala da campanha, viu, Chico? Tem opa, muita gente interessada e pessoas do nosso relacionamento que estão perdidas aí pelo mundo e que, quando sabem, eu mandei, foi ontem, domingo não, mandei acho que na sexta-feira, mandei lá para Mato Grosso, acho que é a Débora, qual onde? Qual? Mato para Mato Grosso. Ah, Grosso. Mato Grosso, sei. E ela falou: Nossa, o Chico, não sabia. Então a gente vai espalhando e vai encontrando as pessoas aí pelo caminho, em outros lugares aí que podem se engajar e ajudar na campanha.
Mas com relação à lei, o que acontece? Nós ajuizamos lá através da rede, que foi quem topou fazer a ação de inconstitucionalidade, e a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Além da ação de inconstitucionalidade, também um mandado de segurança de um deputado, que é lá do Ceará, Ceará? Acho que é isso, do Ceará. Porque quando eles aprovaram essa alteração da lei da ficha limpa, teve um erro na tramitação, porque o Senado alterou o texto. Com duas emendas do Moro, alterou o texto, tinha que ter voltado para a Câmara. E eles mandaram direto para a sanção do presidente Lula, que vetou parte. Então, nós estamos alegando esse vício de origem aí para tornar a lei inconstitucional. E acho que vai acontecer. E isso, quando você fala da relação com a compra de votos, muitos daqueles que foram condenados por compra de voto, que deveriam ficar 8 anos após o trânsito em julgado da ação, vão ficar livres quando da primeira condenação do processo. Encurta muito o tempo. Então, tem muitos que estão aí na fila esperando e que com certeza já estão contando que serão candidatos no ano que vem. E se for tornada inconstitucional, eles vão ter que voltar lá para trás e esperar mais um pouquinho. Então, isso tudo tem consequências e a gente está trabalhando, está dando muito trabalho, né? Primeiro a votação na Câmara e Senado, agora depois o veto do Lula, que foi parcial e não resolveu, e agora no Supremo, que a gente depende do Supremo, onde a gente tem lá inimigos fortíssimos, como Gilmar Mendes, que é absolutamente contra a lei da ficha limpa. Então, a gente tem mais uma batalha no STF, mas acho que vamos conseguir maioria. Precisamos lá conseguir. Precisamos 6 votos para conseguir derrubar essa alteração que foi feita. Então, a articulação é nesse sentido. O MCCE está com vários projetos e propostas aí para o ano que vem também, e junto com essa campanha de combater a compra de votos. Eu acho que isso, na discussão, quando nós tivemos aquele encontro lá com Floriano de Azevedo Marques, que ele demonstrou essa preocupação com o crime organizado. Eu estive, há 2 semanas, eu estive em Brasília, estive lá no gabinete do secretário do Lewandowski, que é aqui de São Paulo, foi o procurador-geral de Justiça, e tratamos desse assunto e eles estão muito preocupados. O Ministério da Justiça tem um projeto sobre o crime organizado e eles se comprometeram a incluir essa discussão no projeto. Eu, inclusive, já mandei um texto para que eles possam incluir na discussão do crime organizado. Por quê? O crime organizado, o que faz de melhor é comprar voto, né? Tem dinheiro de caixa 2, tem dinheiro de tudo, é tudo por fora, não tem nem se preocupar com o dinheiro do fundo eleitoral, que eles acabam usando também. Mas o principal é o dinheiro que eles têm movimentando por fora, que eles conseguem comprar voto nas comunidades e comprar mandato, né? Compra mandato e isso traz um risco muito grande. Então, está todo mundo preocupado com crime organizado. O TSE está preocupado, o Ministério da Justiça, o Judiciário como um todo. Então, acho que é bom a gente sempre falar do crime organizado, porque quando eles flexibilizam a lei, como foi a lei da ficha limpa, e na questão da compra de voto, eles estão abrindo espaço para o crime organizado entrar. Pode ter Então, candidato preso, né? Candidato. exatamente. Com a flexibilização da lei da ficha limpa, se uma pessoa foi condenada por 10 anos e ele vai ficar no máximo 8 anos inelegível, ele pode ser candidato até da cadeia. Então, essa preocupação efetivamente existe e a gente está mostrando esse sinal de alerta para todo mundo se cuidar, para que a gente possa ter uma eleição mais tranquila, sem essa preocupação. Preocupação a gente vai ter, mas tentando evitar que isso aconteça, né? Então, acho que em resumo é isso. Essa semana nós temos reunião novamente e vamos discutir esses assuntos e ver o que a gente traz das decisões. Tem uma questão que o Fred até me consultou e eu não consegui responder,
mas era a questão das emendas parlamentares, que é uma questão também preocupante. Nós já temos o projeto, a gente não está divulgando isso ainda, porque isso ainda está nas tratativas, estamos nas preparação para elaborar esse texto, finalizar e apresentar e aprovar no colégio do MCCE para a gente botar isso na rua. E só depois que a gente tornar essa campanha oficial é que a gente vai poder divulgar. Mas estamos trabalhando sobre isso também. Então era isso que eu queria falar. Olha, Ótimo. só Você está com para. mais Estamos aqui esperança. com 15 pessoas e tem o Francisco Pinheiro Machado aqui também, que não estava antes. Quem que tem? O Francisco entrou aqui? Francisco, Opa, Francisco! O Estorel, o Funari, tinha alguma coisa a falar? Não? Francisco? Eu queria falar um pouquinho assim, mas é para me desculpar que eu não tenho conseguido participar das reuniões. Tem bastante coisa em casa aí na universidade lá, mas eu estou tentando acompanhar. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. sim. Sim, Aí, sim. Sim, e eu tive ouvimos. Então, nós estamos. uma ideia que eu queria falar, que eu estava outro dia pensando, talvez para um lema de campanha, que é o que surgiu. O que vocês acham de voto limpo? Que é bem curtinho e lembra o da ficha limpa e podia talvez ser um dos lemas, para ser um texto, um Boa! título. Eu não entendi bem o que você falou. Como é que é? Alguém entendeu aí? Entendi, Chico. Ele está falando de um lema curto, pode ser um dos lemas da campanha que linka direto com o lance da ficha limpa. É voto limpo. Voto limpo. Uhum. Uhum. que junta as duas coisas, né? A campanha da compra contra a compra e venda dos votos, né, a erradicação e a ficha limpa. E é uma coisa que pega, é meio chiclete, voto limpo. Não sei, eu gostei. Uhum. Bom, Ok? Ok, Francisco? bem, eu só queria agradecer. Eu Fala, Funari. ouvi bastante e aprendi bastante. Eu queria destacar que a gente tem que usar de tudo o que a democracia nos permite para defender a democracia. Então, o voto é muito importante, é o único momento em que tem igualdade. Então, vender esse direito à igualdade é muito ruim. É uma coisa que as pessoas não têm consciência, precisam ter. E a segunda coisa é o seguinte: de fato, utilizar, porque o partido tem como obrigação também fiscalizar as eleições. É uma obrigação legal dos partidos. Se isso funcionasse, a gente não precisava mobilizar a sociedade. Mas o que a gente descobriu que em política você tem que mobilizar a sociedade organizada para as coisas acontecerem. Eu acho que a gente tem que não apenas propor para os partidos, mas fiscalizar a fiscalização dos partidos. Era isso. Dentro disso que você falou, Funari, um título, uma coisa que falaram na imprensa essa semana foi que a elite já está aceitando Lula para o Lula 4. Ou seja, onde eles vão pôr todo o dinheiro? É para não deixar o Lula governar, a governança da Lula. Então, Claro. isso vai complicar mais ainda para a gente. Quer dizer, o E Lula o pode Lula, até ganhar, mas daí você sim, queima ele totalmente se tiver um Congresso que não deixa ele governar. mas aí o que acontece? Eles botando toda a força nele no Lula, vai por terra a história que o Lula vai. A única pessoa que poderia, a única pessoa não, mas a melhor pessoa que poderia fazer campanha para um Congresso mais limpo é o Lula. Só que ele tem um pé no céu, outro no inferno, como é que ele vai chamar as pessoas para. Ele não pode fazer campanha para o legislativo. Então, esquece o Lula. A gente tem que ir por conta própria, porque o Lula não faz, ele não tem como fazer. Ele insiste nessa
nessa coisa já está para mais que provada de conciliação, que ele é só traído, mas ele insiste. E o Lula, eu admiro muito, mas ele é um cabeça dura em certas coisas. E além de enfiar no PT goela abaixo que a gente quer, o que ele quer. Então, a gente não tem como agir. Vai estar difícil. Mas, Por isso, Não, mano. por isso eu queria dizer, ô Funari, eu acho que você tem toda a razão, porque hoje a campanha pela defesa da democracia é grande, né, por tudo que nós passamos. Então a gente tem que atrelar isso à nossa campanha, porque quando você compra voto e vende voto, você está distorcendo a democracia e está prejudicando a democracia. Então eu acho que tem tudo realmente a ver. Concordo também com você, de que o Lula não é a melhor cabo eleitoral para essa campanha, porque ele, como sindicalista, ele é o negociador e ele vai negociar o resto da vida dele como ele fez a vida inteira. Não tem outra coisa, né? Principalmente com os patrões, né? Exatamente, exatamente. Ele negocia pela governabilidade. E a gente tem que fazer a campanha para a gente mudar esse estado de coisas, né? É o que a gente quer fazer. Nós vamos votar no Lula, porque é o caminho que a gente tem, mas vamos trabalhar para mudar esse Congresso e mudar, para que a gente consiga ter quadros melhores, né? Para E que a gente principalmente o Senado, né? E isso, Câmara e Senado. E O vai ter uma Senado. campanha fortíssima no Senado que a gente vai ter que fazer esse contraponto. Então é isso. Porque, voto limpo. caso contrário, eles acabam fazendo impeachment contra quem está salvando a democracia, que é o STF. O Supremo, STF. Gente, ó, voto limpo, não venda o seu direito de decidir. Está na hora de renovar o Congresso e outros temas assim que a gente pode botar nos cortes, né, Zelito? Pegar essa fala do Funari aí, vamos fiscalizar o poder de fiscalização dos partidos. Não venda o seu direito de ser igual. Puxa. Uma coisa que eu acho aqui, ó, só para aproveitar, o Celso quer falar, só para eu não perder, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer também, Chico, é a gente fazer alguns seminários, debates, fazer isso na PUC, a gente tem lá o espaço onde a gente pode fazer e trazer algumas pessoas bem interessantes, que a gente consegue fazer uns seminários bem interessantes para debater isso, cobrar dos partidos essa responsabilidade. Eles têm o monopólio das candidaturas e não fazem absolutamente nada e usam dinheiro público absurdamente, 5 bilhões para a campanha eleitoral, mais o fundo partidário. E querem aumentar, Luciano. Não, aumenta toda a eleição. Ao invés de usar as fundações para poder preparar as pessoas, fazer inclusão e melhorar esse quadro. Então, é isso que nós temos que fazer. E o fundo poderia, justamente, o fundo partidário, legitimamente pode ser usado para fiscalização da eleição. E nessa campanha, portanto, junto com as fundações partidárias. Isso. Então, só um detalhe, porque o Funari tinha falado da gente conversar com os partidos. Partido a gente esquece, porque o presidente do partido, o que ele está fazendo agora é buscando quem tem voto, seja lá se ele compra, se ele é da milícia, seja lá de onde ele for, para ele conseguir depois o fundo eleitoral. Mas as fundações, elas têm um papel diferente. A gente já conseguiu trabalhar com as fundações. Com as fundações. Então, com as fundações vale a pena. Até esse seminário a gente pode fazer junto com as fundações. Vamos fazer. Boa ideia. Boa ideia, Luciano. Vamos fazer um seminário com as fundações lá no auditório de 300 do terceiro andar da PUC. Vamos fazer isso. Eu queria só falar uma coisa bem rápido. O Luciano tocou num ponto da representação, que uma representação distorcida coloca em risco a nossa democracia. E hoje, esse é o principal problema. O capital, nós temos, tipo assim, pelo menos 70% que representa 1% da sociedade. Ou seja, a nossa democracia corre risco justamente porque está pessimamente representada. E isso a gente tem que mostrar no nosso trabalho aí, nesses comitês,
que isso é possível mudar, mas tem que... Não, é possível a gente fazer isso utilizando a votação dos deputados com relação à questão tributária, por exemplo. Está aí, ó, listar como votaram. Quem votou favorável ao capital e quem votou favorável ao trabalho. É uma boa fazer esse levantamento. No prático, o agronegócio não paga imposto e não Claro. passa uma lei que queira forçar que eles paguem imposto. Eles não pagam e tem subsídios à vontade. Não, E tem as subsídio, igrejas, por e exemplo, as para comprar igrejas carro. também, hein? E eles são contra qualquer subsídio desde que não seja deles. Daí E eles as- votam. E Mas as pra- igrejas também, Celso. Ô, E gente, nada. nós vamos até meia-noite hoje, se a gente continuar nesse entusiasmo. Gente, eu tenho outra reunião, vou ter que sair, já Então, estou a gente vai atrasada. fazer outra na Beijo. próxima semana, com mais participantes dos 11 facilitadores. Depois vocês podiam mandar para a gente, para a Zélia, que é a nossa intermediária geral, mandar para ela quais são os horários que para vocês calham melhor, que dias, porque a gente pode fazer também de manhã, pode fazer também de tarde, vai depender um pouco das possibilidades de vocês. De manhã e de tarde vai facilitar para a Raquel, mas vamos ver que para quem... Mandem para a gente as preferências de vocês em geral. Isso que a gente vai pedir para os 9 agora, eu peço também para vocês aí. Daí a gente escolhe dias adequados. Faz, inclusive, até aquele sisteminha que tem para dizer, indique aí qual é o seu dia entre as várias possibilidades, e aí a gente Enquete. fecha com mais possibilidades. Tá certo, gente? Vamos fechar então agora? Muito obrigado pela presença de vocês todos. Estamos com a força necessária para a batalha enorme que nós nos metemos a enfrentar. Tá certo? Muito Um bem. abração para vocês. Abraço. Tchau, tchau. Todo mundo Tchau, falou que Beth, alguém um mais abraço. queria falar? Para essa próxima alguém mais queria falar ainda? Estou cortando a palavra por causa do tempo. Mas se alguém mais quiser falar, sempre tem tempo. Ah, Eu eu só queria quero. falar. Tchau. Tchau. Boa noite. Vocês estão me devendo o docinho da reunião passada. Tá bom. Ah, Celito, noite. olha lá os collabs, Celito. Tá bom, vou abrir agora. Tá, tchau, boa noite. noite. Tchau, tchau. Boa Boa noite. noite para todo Boa mundo. Valeu. Boa Um noite. abraço. Tchau, Tchau. Boa noite. tchau, tchau, tchau.